Graça e paz, irmãos, amados, bom dia. Hoje é dia de jejum, dia de consagrar nosso arrependimento na presença de Deus. O jejum tem esse objetivo, o domínio próprio, para que não venhamos a pecar contra o Senhor e, se pecamos contra o Senhor, que venhamos a desenvolver, então, o domínio próprio tão importante, fundamental, para que possamos adorar, glorificar e bendizer o nome de Jesus. Depois que terminarmos essa transmissão ao vivo, você pode também acessar o YouTube e participar conosco, né? Na verdade, não participar conosco, você pode participar conosco aqui e agora. Depois você pode acessar o YouTube e nós vamos deixar também gravado lá no YouTube, né? Para que as pessoas possam apreciar Lucas do capítulo 1 até o capítulo 9. Sejam bem-vindos, vamos estudar. Prepare sua Bíblia aí, né? Vamos separar nossas Bíblias, abrir no capítulo 1 e vamos pensar Lucas do capítulo 1 até o capítulo 9 no dia de hoje e entender como que Lucas trabalha esse evangelho de maneira tão profunda na vida de seu amigo Teófilo, um grego. E quando fala de Teófilo, o grego, eu fico imaginando a filosofia se rendendo aos pés de Jesus, a filosofia que sempre procurou o caminho, a verdade e a vida, agora encontra em Jesus a resposta para o caminho, a resposta para a verdade, a resposta para a vida, a resposta para a razão da existência humana. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, nós vamos falar com Deus. Se o som está saindo bom, avise para a gente melhorar o som aqui. As pessoas têm reclamado que o áudio não está bom, né? Então, se não está bom o áudio, eu tento falar mais alto e a gente pode tentar resolver também o problema do som, tá bom? Depois você deixa um recado ali. Raquel, Isabel e Mariana estão aqui junto conosco, né? Aqui atrás das câmeras, junto conosco, e vamos nos auxiliar nesse sentido. Oremos. Senhor, ao estudar a Tua Palavra, nos dê sabedoria para contemplar a Tua soberania e, como servos, Te glorificar, Te bendizer, Te adorar e Te servir, Senhor, dentro da igreja, dentro dos nossos lares, fora da igreja, fora dos nossos lares. Que a mensagem seja, Pai, prática, seja visível, que sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo e o bom perfume de Cristo. Ensina-nos, provoca em nós uma reação, Deus, ação, oração e adoração que glorifique, que bendiga o Seu nome que é santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós olhamos aí e o desafio para nós, que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós temos o desafio de proclamar o conhecimento que temos de Cristo e proclamar que Ele já nos tirou das trevas e já nos carregou para a Sua maravilhosa luz. Nós vamos estudar hoje o Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, uma introdução aqui geral, a ação do Filho do Homem, Lucas, capítulo 1 até o versículo 9. Eu quero pensar em dois versículos interessantes, né? Bem no início, no capítulo 2, quando Lucas, o discípulo de Paulo, ele diz assim: os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Já contemplamos a grandeza de Deus, o Senhor já é o Deus de todos os povos, então a gente já contemplou, isso já é uma realidade. Eu vivo em função de uma informação, e a informação gera uma transformação, e essa transformação gera uma satisfação, que gera santificação, porque eu reconheço a justificação, os meus olhos já viram a salvação que o Senhor preparou diante de todos os povos, né? Aí, como reação também, precisamos constantemente nos lembrar que somos plenos e abundantemente alegres. E qual é a base da nossa alegria? O Senhor. A base da nossa alegria, a salvação do Senhor. E é interessante que os últimos versículos de Lucas, né? Aí a gente vai encontrar lá, você pode abrir lá no finalzinho de Lucas, a gente pode começar pelo final, lá no capítulo 24, lá no versículo 52 e versículo 53, no finalzinho do Evangelho de Lucas, traz também a ideia e o tema deste Evangelho tão maravilhoso, quando no finalzinho Lucas diz assim: depois de contemplarem a grandeza de Deus
depois da ressurreição de Jesus Cristo, Lucas vai afirmar assim. Versículo 52 e versículo 53 diz assim: então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Quando a gente termina de ler Lucas, quando a gente termina de contemplar tudo o que Jesus fez por nós, nós voltamos para os nossos ambientes, tomados de grande alegria para adorar, glorificar o Senhor. Uma alegria dada pelo Espírito Santo, que é fruto do Espírito Santo, que ninguém pode tirar e que nada pode tirar. Olha que evangelho maravilhoso. Então eu vou estudar e vou aprender sobre a alegria de ter sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo. É isso aí. Esse é o desafio de Lucas para o nosso coração. O Evangelho de Lucas conta a história do nascimento de Jesus. Opa, isso já é a base da nossa alegria, da nossa satisfação. Situada no contexto de uma história mundial. Jesus não é um assunto local. Jesus é um assunto local para satisfação local. Depois ele se torna uma expansão mundial. Conforme textos abaixo. O Evangelho é complementado pelo surgimento e a expansão da igreja, descrita no livro de Atos também do mesmo autor. Foi o mesmo autor que escreveu Lucas, falando de Jesus, e depois o mesmo autor que escreveu falando da igreja, da expansão da igreja, então da expansão de dois assuntos, né? Jesus, aquele que traz a alegria que ninguém pode tirar. O capítulo 2, ele mostrando esse contexto mundial extremamente importante, né, em termos de informações. Lembre que Teófilo era um grego, e um grego é alguém muito sábio, alguém que precisa de informações. Capítulo 2 mostra o decreto do imperador César Augusto para o recenseamento, né? Uma coisa logística, né? Uma boa organização, né? Uma organização para saber a quantidade de judeus, a quantidade de israelitas, a quantidade de povos que estavam debaixo, né, do Império Romano. Lucas é grego, Lucas tem com certeza conhecimento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Ele tem o conhecimento de um povo que busca a razão da existência, que busca a felicidade, que busca complementar e completar a alma. Ele precisa de coisas palpáveis, ele precisa de coisas que sejam pesquisas. Lucas parece ter elaborado uma tese para que o nosso amigo sábio, nosso amigo Teófilo, compreenda quem é o Senhor dentro de uma lógica de pensamentos. E lembre-se que ele é um pensador. Lembre-se que talvez ele seja até um filósofo, alguém extremamente intelectualizado, que precisa de uma teologia boa, que precisa de um bom fundamento, que precisa de uma boa pesquisa. E é isso que o nosso amigo faz. Ele faz praticamente uma monografia, ele faz uma tese sobre Jesus Cristo para provar para Teófilo que aquilo que Teófilo sabe de Jesus Cristo realmente é o caminho, realmente é a verdade, realmente é a vida e supre todas as necessidades que o ser humano tem de amor, de alegria, de paz e de ânimo. A história mostra também, no capítulo 3, os governos na Palestina e também mostra o desenvolvimento do sacerdócio também na Palestina. Dessa forma, a história completa de Lucas se divide em duas partes principais. Primeiro, se cumpriu as boas novas da salvação de Deus para os judeus e também para os gentios. Lembrando que Lucas ele também escreve o livro de Atos, onde o evangelho vai até os confins da terra, né, com Jesus na Galileia, em Jerusalém, e o anúncio das boas novas de salvação pelos apóstolos de Jerusalém, chegando até Roma. E aí, né, a gente tem a primeira parte, que é o evangelho de Lucas, e depois a gente tem a segunda parte, que é o Evangelho de Lucas, né, mundial, falando da ação da igreja, levando essa verdade, que é o caminho, a verdade, a vida, a alegria, né, também para todos os povos. Se Teófilo consegue entender essa visão de Jesus, né, suprindo as suas necessidades espirituais, o Evangelho agora está pronto para chegar em todos os mundos. Ele supre as necessidades dos judeus, mas o Evangelho também, sendo levado para Teófilo, ele supre também as necessidades de todo mundo. A gente quer entender a grandeza do Evangelho, a gente lê João. Quando a gente já compreende quem é Jesus, a gente lê João, onde se fala do eu sou. Jesus é o eu sou. Mas quando a gente quer evangelizar um povo que ainda não entende as bases do Evangelho, Lucas mostra uma estrutura perfeita de evangelismo mundial para todos os povos. E esse anúncio chega em Jerusalém e também vai caminhando até Roma.
Os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, além de apresentar a história, introduzem todos os seus temas, as questões principais, ou seja, a ligação com as promessas do Antigo Testamento. Tudo faz sentido, né, com o Antigo Testamento, né? E também a continuidade da linhagem real de Davi, agora através do próprio Jesus. A restauração de Israel, a inclusão dos gentios, o interesse que Deus tem pelos menos favorecidos, né? A ação do Espírito Santo, a alegria despertada pelas boas novas a respeito de Jesus, não somente para os judeus, mas também para todos os gentios, suprindo a necessidade gigante que a alma humana tem de amor, a alma humana tem de alegria, de paz e também de ânimo. Se Jesus não supre a necessidade dos judeus, os judeus não pregam o Evangelho e não vivem o Evangelho. Se Jesus não supre as necessidades dos gentios, eles não vivem o Evangelho, eles não compreendem o Evangelho e também não pregam o Evangelho e não tem luz, não tem sal e não tem essência, né? Quando nós fazemos um jejum hoje, nós pensamos, será que eu tenho amado a essência do Evangelho? Será que eu tenho vivido essa essência do Evangelho? Ou será que eu perdi essa luz, eu perdi esse sal, eu perdi esse perfume? Estou me emporcalhando novamente nas sujeiras deste mundo perverso. É tempo de meditação. O Senhor não sacode o mundo inteiro, né? Não sacode todos sem um propósito para que as pessoas pensem nele. Okay? Quando a gente caminha para o capítulo 3, irmãos, o capítulo 3 e o capítulo 4, eles falam dos mistérios de João, de Jesus, estão interligados, ligados com as promessas do Antigo Testamento. Jesus aqui é apresentado a Israel por meio do seu batismo e da sua tentação. O restante do Evangelho se divide agora em 3 partes, marcando lugares que são importantes, né? A gente vê que Jesus ensina e cura na Galiléia dos Gentios, do capítulo 4 até o 9, mas do 9 até o 19, ele toma a decisão de ir para Jerusalém. Somente chega lá quando a gente chega no capítulo 19. Neste período, do capítulo 9 até o capítulo 19, Jesus reúne os seus discípulos, desafia os seus ouvintes com o seu ensino, rejeita o farisaísmo, que é a religião errada, rejeita o seu entendimento limitado acerca de Deus, e então agora é rejeitado pelas autoridades religiosas e políticas. Do capítulo 19 até o final, ele está em Jerusalém. Ele é rejeitado pela religião e ele é crucificado. Mas a crucificação e a ressurreição eram de necessidade divina, evidências da fidelidade de Deus ao seu povo para trazer perdão, para suprir as necessidades de Deus, para suprir as necessidades que o povo tinha por causa da ira de Deus contra eles. Jesus assume sobre si a ira de Deus. Assim o Evangelho termina com a ascensão e uma nota de alegria. Capítulo 24, versículos 52 e 53. Enquanto os discípulos aguardam no templo, esperando a segunda parte, que agora será relatada somente no livro de Atos, que é a expansão da igreja. Mais enfaticamente do que qualquer um dos outros evangelhos, Lucas sublinha a necessidade e o privilégio de regozijo enquanto se aguarda o retorno definitivo de Jesus. Né? Está entendendo o desafio do Evangelho de Lucas? Né? Tudo se cumpriu, né? Jesus é perfeito e a gente aguarda, né, agora tudo com alegria. Nem dizer que a espera, né, tem que ser uma espera carregada de angústia, de tristeza, é um erro. A angústia e tristeza, a tristeza principalmente, ela deve vir e acompanhar o nosso coração quando a gente começa a pecar contra Deus e consciente a gente deixa de amá-lo, deixa de obedecê-lo, deixa de ler a Bíblia, deixa de congregar, e agora todo mundo vai ficar com saudade do templo, né? Deixa de cuidar dos irmãos e deixa de proclamar o Evangelho, as boas novas, as virtudes de Cristo para as pessoas que Deus já colocou do lado da gente. Aí sim vem a tristeza. A tristeza é somente um sentimento que deve nos acompanhar quando nós não estamos conseguindo obedecer a palavra de Deus. Aí vem aquele estudo maravilhoso de quarta-feira que a gente vai colocar no YouTube também, para você ter acesso, mas que já está aí na memória do tweet, tá bom? Mais enfaticamente do que qualquer um dos evangelhos, Lucas fala sobre regozijo. A alegria, ela está presente em várias partes deste livro. Logo no início, através dos cânticos, né, os cânticos que aparecem ali, o cântico de Zacarias, o cântico de Maria, né, e palavras de alegria também e de adoração. Nos últimos versículos que a gente leu,
com a expressão de louvores a Deus. Jesus, ele fez tudo o que precisava. Agora a gente pode glorificar o seu nome. A gente vive num mundo carregado de angústia, de desespero. As canções são superficiais, expressam muitas vezes amargura, ódios e prazeres carnais. O pessoal parece que gosta disso, né? Uma canção que traz amargura, ódio, prazer, traição, né? A angústia, desesperos, traições. Aí, em meio a tanta confusão, a gente precisa constantemente lembrar que somos plenos, somos abundantemente alegres por causa da salvação em Cristo Jesus, por causa do Senhor, por causa da sua salvação. Aí Lucas vai nos ensinando assim, olha, estávamos perdidos e fomos reencontrados, fomos achados, né? Uma moeda que se perde quando se acha, olha os exemplos, né? A gente faz festa, né? Uma ovelha, quando se perde e é reencontrada, a gente faz festa. Um pecador, quando se arrepende, a gente faz festa. Amanhã, esse jejum, né, proclamado hoje, né, se ele produzir vários arrependimentos, é motivo de festa. Motivo de muita festa. Aí Lucas também vai dizer para a gente que a grande alegria nossa é o fato do nosso nome estar arrolado no livro da vida. Não por nenhuma realização, ainda que espiritual neste século, mas pelo fato do nosso nome estar arrolado no livro da vida. No capítulo 10, Jesus envia os discípulos, eles saem fazer a obra de Deus. Aí eles têm um sucesso espiritual e eles voltam felizes por causa do sucesso espiritual da missão. E Jesus fala assim, não fiquem felizes por causa do sucesso da missão. Fiquem felizes, estejam felizes, sejam felizes por causa daquilo que foi feito na cruz do Calvário, que possibilitou que os nomes de vocês fossem escritos no livro da vida. Aí qual é a base da nossa alegria? Qual é a base do nosso amor? Qual é a base da nossa fé? Qual é a base da nossa paz? Qual é a base do nosso ânimo? O nosso nome estar escrito com tinta do sangue do Cordeiro no livro da vida. Não há motivo maior para nos regozijarmos do que a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a base da nossa alegria. E ainda que passemos por pandemias, e ainda que temos que passar por jejuns de arrependimento, e ainda que as nossas orelhas sejam puxadas, nós vivemos num momento de grande alegria. A alegria pelo fato de Jesus ter pago preço na cruz do Calvário por nossas vidas. Esse é o desafio para o nosso coração. Lucas nos revela claramente que a gloriosa profecia de Isaías 53 cumpriu-se em Cristo e que, portanto, ele é, sem dúvida, o Redentor prometido. Capítulo 22, versículo 37. Ele nos exorta a olharmos essa verdade com fé. Jesus já supriu o que precisávamos. O Evangelho proclama agora a nova vida para este mundo e a expectativa da plenitude eterna na presença do Senhor. E aí uma pergunta para a gente entrar nos capítulos, né? Podemos realmente ter alegria maior do que essa? Qual alegria o povo quer? Nós somos salvos, estamos em treinamento espiritual, passando por uma pandemia, passando por um dia de jejum, mas nós temos a base, a fonte da alegria. A salvação em Cristo Jesus. Jesus veio, Jesus pagou o preço por mim e por você na cruz do Calvário. Nossos pecados foram perdoados. Todos os nossos pecados foram perdoados. Todas as angústias que acompanhavam as nossas almas estão sendo tratadas, mas o fato é que Jesus já perdoou todos os nossos pecados. Ele pisou a cabeça da serpente, ele venceu a serpente de maneira definitiva na cruz do Calvário. Ele é o mais que vencedor, nós somos os mais que vencedores. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, até uma pandemia coopera para o nosso bem, pastor, coopera para o nosso bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer nada, não preciso ter medo de nada, porque quem está lá no vale da sombra da morte do meu lado, me acompanhando, me consolando e me treinando, Jesus Cristo, o eu sou, o vitorioso. Aí a pergunta, podemos realmente ter alegria maior do que Jesus? O que nós queremos? Nós queremos pão, peixe, saúde, dinheiro? É isso que é a nossa alegria? São alegrias passageiras. Mesmo toda a intelectualidade de Teófilo, ele se rende, ele compreende, e isso é positivo, grandioso, poderoso, para ele viver alegre. É isso que Lucas está ensinando para ele. Pode ficar feliz
porque aquilo que você recebeu é realmente a verdadeira alegria, é a verdadeira paz, é Jesus, o grande vencedor, o Todo-Poderoso. Alguém quer participar? Ainda não? Ok. Tem participação? Participe então. Quem é? Marcos colocou: base da nossa alegria é porque nosso nome está escrito no céu. Amém. Um pouco antes de acessar aqui esse canal, estava meditando no livro de Lucas. Olha. E passei por esse texto precioso. Que bom. Marcos, muito bom. Muito bom. Olha que joia, né? Antes de chegar aqui, Jesus já tinha preparado, né? Ok. Vamos dar uma olhadinha aí? Capítulo 2, a introdução. Duas partes principais: o cumprimento das boas novas, o anúncio das boas novas até os gentios. Aí o capítulo 1 e 2, a ligação com o Antigo Testamento, a continuidade de Davi, Jesus, Israel restaurado, Israel aqui, a igreja, o ajuntamento do povo de Deus, a associação do povo de Deus que crê naquilo que foi feito, a mensagem chegando para os gentios, a mensagem chegando para os menos favorecidos e produzindo neles e na igreja, seja gentio, seja grego, a verdadeira alegria. O capítulo 3 e 4:13 fala da preparação de Jesus, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. Jesus é aquele que viria, é aquele que assume o nosso lugar, é aquele que é tentado e vence no nosso lugar. Capítulo 4 ao 9 fala da Galiléia dos gentios, o ambiente de treinamento espiritual dos discípulos. Capítulo 9 ao 19, que nós não vamos estudar hoje, Jesus decide ir para Jerusalém. Vamos estudar isso na semana que vem, no domingo que vem. Nos capítulos 19 ao 24, a consolidação de Jesus em Jerusalém. Olha que bonito, Lucas, né? Olha que coisa maravilhosa poder compreender, aprender e aprender, né, sobre o Evangelho de Lucas, né? O conteúdo aqui é a história de Jesus como a primeira parte de Lucas Atos, que é a história da salvação de Israel, trazendo satisfação para o coração de Teófilo. Lucas é o autor, o homem com grande conhecimento que pesquisou as informações de que necessitava para escrever, porém não foi um seguidor direto, inicial de Jesus Cristo. Ele ouviu de Paulo, ele foi treinado por Paulo e ele fez uma pesquisa agora, praticamente uma pesquisa científica. Ele fez uma monografia acerca de Jesus Cristo para provar para um grego que Jesus Cristo é o Senhor. Na verdade, não provar para o grego, mas trazer para ele base para que a fé dele seja muito bem fundamentada. Pessoas inteligentes, e é necessário que sejamos sábios do Senhor, não a intelectualidade do mundo, mas a inteligência do Senhor, gostam de fundamentos. Fundamentos, olha, eu vou afirmar isso porque isso tem fundamento, né? A participação? O presbítero Zias colocou: alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E a Cosma também colocou: tem um louvor que fala que a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A gente pode até ser antagônico e dizer que a alegria não está no coração de quem não conhece Jesus. Isso é um desafio para o coração. Como assim? Nem o amor, nem a alegria, nem a paz e nem o ânimo estão no coração daqueles que não conhecem Jesus. A gente vê a semente, né? A gente tem o texto do semeador, onde na parábola do semeador, está lá no capítulo 8 de Lucas, né? A gente vê que o semeador lança a semente e alguns corações não conseguem entender a grandeza da semente. Há solos muito preocupados com este mundo, há solos ainda na beira do caminho de gente que não adora Jesus, que não ama a palavra, que não ama congregar, que não ama ninguém, que tem dificuldade de relacionamento com todas as pessoas que Deus colocou na vida delas, que ainda não compreenderam e ainda não têm amor, ainda não se sentem amadas, não se sentem alegres, não se sentem em paz, não se sentem animadas, né? Pessoas assim que quiserem conversar conosco, né? Depois desse estudo, né? A gente pode conversar com você, orar com você, bater um papo com você, né? Precisamos entender que Jesus Cristo é eficiente e suficiente para produzir em nós todo o amor que nós precisamos, toda a alegria que nós precisamos, toda a paz que nós precisamos, todo o ânimo que nós precisamos para termos bons pensamentos, atitudes bondosas, termos fé, termos mansidão e termos domínio próprio. É isso que Jesus pode produzir. É isso que Jesus está produzindo em nós quando nos treina, quando trata o nosso coração, quando nos ensina a sua palavra para que possamos ver que Ele é o Salvador, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ok, irmãos?
Lucas foi um homem que, com grande conhecimento, que pesquisou as informações de que necessitava para escrever. Não foi um seguidor direto de Jesus, ele passou por Paulo. De acordo com os primeiros historiadores, estudiosos da Bíblia, Lucas era grego, da região da Antioquia da Síria. E nós vemos então que ele leva o evangelho para os gregos, para o seu contexto. Ele usa a história que Deus deu para ele de ser um grego, de ser um pensador, talvez ser até um filósofo, para alcançar os pensadores, para alcançar os gregos e alcançar os filósofos. Ele nunca reclamou de ter nascido grego. Ele usou o conhecimento que ele tinha, tanto de medicina como o conhecimento técnico que ele tinha, a capacidade que ele tinha de estudar a Bíblia para pregar esta mesma Bíblia, este mesmo evangelho, para levar a felicidade para os seus irmãos gregos. Médico e companheiro de Paulo nas viagens, único escritor do Novo Testamento que não pertencia ao povo judeu. Cerca de 60 a 63, provavelmente antes da morte de Paulo, foi que ele então escreveu esse evangelho para os gregos, para Teófilo, para os amigos de Deus. O evangelho de Lucas foi direcionado para Teófilo, cujo nome Teófilo significa Theos, Deus, Senhor, e Filos, amado ou amigo. Com base nisso, alguns estudiosos sugeriram que esse nome não se refere a uma pessoa em particular, mas sim a um grupo específico de discípulos. Então, se for assim, Lucas está trabalhando com o discipulado de gregos, levando os gregos ao conhecimento do caminho, da verdade e também da vida. Participação da Mariana. A Leila colocou: a alegria do Senhor é o nosso diferencial. Somos observados a todo tempo. A alegria do Senhor é o nosso referencial? Diferencial. Somos observados o tempo todo por pessoas, Amém. Ok. Isso é tão interessante que se a gente tiver alegria, a gente já está evangelizando. Se a gente tiver consciência da alegria, se a gente tiver consciência do amor, se a gente tiver consciência da grandeza de Jesus, a gente já está evangelizando. Às vezes as pessoas perguntam: como é que eu faço para evangelizar? É tão simples, irmãos. Tenha consciência da grandeza de Jesus Cristo. Tenha consciência da soberania dele. Quer um texto para pensar nisso? 1 de Pedro 3,15. Santifica Jesus como Senhor. E o que vai acontecer? As pessoas vão procurar você, para que você responda qual é a base da sua esperança. Qual é a razão da esperança que você tem? Santifica Jesus como Senhor. Se você quer ser um evangelista, um adorador, é necessário ter vida devocional, meu irmão. É necessário ter consciência da grandeza de Jesus. Para que Teófilo seja marcado por consciência, conscientizado como um grego que precisa ter consciência daquilo que ele crê, para que ele possa viver, trazer para ele essa realidade, possa expandir essa realidade. Lucas escreve um evangelho todinho. Olha, Teófilo, eu estou escrevendo para você, para que você tenha plena certeza nas verdades em que você foi instruído. Certeza na convicção e certeza na ação, para que a nossa oração e a nossa adoração sejam também fundamentadas com certezas. Certezas e convicções. Quem é Jesus? Precisamos ter certeza. E para ter certeza, precisamos ler. Ler os evangelhos, consumir os evangelhos e ter os evangelhos no coração. Ok? Contudo, olha só, a denominação excelentíssimo, que está no singular, traz a ideia que Teófilo era um indivíduo. Capítulo 1, versículo 3. Isso apoia a ideia de que Teófilo era uma pessoa real, um amigo, um grego, que precisava ter conhecimento dos fatos acerca de Jesus Cristo. Seja como for, o conteúdo endereçado a Teófilo também é do interesse de todos os cristãos que buscam conhecimento, e esse conhecimento traz a convicção de Jesus Cristo. Eu preciso conhecer a verdade e a verdade me liberta. Preciso conhecer a verdade e a verdade me restaura. Preciso conhecer a verdade e a verdade vai ser a base, o referencial para as minhas ações. Por que proclamar um jejum nacional? Por que proclamar um jejum mundial? Para que a verdade volte a ser o fundamento das minhas ações. A gente é carnal, a gente é desesperadamente corrupto, o coração busca as coisas dessa terra, e quando Jesus puxa a orelha, aí a gente lembra: opa, estou pisando na bola, preciso voltar para Jesus, preciso me consagrar, me reconsagrar. Tanta gente brincando
com o nome de Jesus, tantos cristãos vivendo de qualquer jeito, falando de qualquer jeito, sentindo de qualquer jeito, pensando de qualquer jeito, se vestindo de qualquer jeito, um mundanismo alcançando as igrejas. Que bom que as igrejas fecharam! Porque traz para a igreja uma purificação. A gente precisa passar álcool gel na igreja para purificar a igreja. A gente precisa passar álcool gel na língua. A gente precisa colocar álcool gel numa seringa para ela ir lá para o cérebro e apertar a seringa dentro do cérebro para Deus mudar os nossos pensamentos e purificar os nossos pensamentos. É um desafio para o nosso coração. Mas seja como for, a gente está aí para ser transformado, impactado, nem sacudido pelo Cordeiro de Deus, que é dono de tudo isso. O Senhor, além de ser o meu pastor e nada me faltar, nem mesmo o treinamento, Ele é o Senhor de toda a terra. E Ele que manda na terra, e Ele quem governa toda a humanidade. As ênfases aqui são: o Messias de Deus veio até o seu povo, Israel, a igreja, com a prometida inclusão dos gentios, e aí a igreja, por todos os lados, e a gente tem também o livro de Atos que vai falar sobre isso. Jesus veio salvar os perdidos, incluindo as pessoas que eram marginalizadas, que para a religião tradicional estariam fora do chamado do Senhor. Lucas tem um interesse bem particular na história da salvação. É Deus salvando Israel com a prometida inclusão dos gentios e formando então a famosa Igreja Mundial. A salvação para Lucas é a aceitação e o perdão dos pecadores por parte de Deus, confirmando o tema do Antigo Testamento, as boas novas para todos os povos. Lembrando o que o Senhor falou para Abraão em Gênesis capítulo 12, Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão alcançadas, vão participar com você nessa grande salvação. E Abraão creu naquilo que viria. Abraão creu em Jesus. E a gente está falando agora de um evangelho que está ensinando para alguém que creu em Jesus, que já tinha passado há 30 anos atrás. No ano 63, 64, 65, Teófilo ouve falar de um Deus Todo-Poderoso que veio habitar a terra e trouxe salvação, e trouxe solução, e trouxe respostas para as indagações de um grego. Jesus é a resposta para as indagações de um ser filosófico que contemplou Sócrates, Platão e Aristóteles, alguém que contemplou a história filosófica e que encontra, não em Sócrates, nem em Platão e nem em Aristóteles, a resposta que ele tem para a sua alma. Jesus é a resposta que ele tem. Ele era um perdido nos seus pensamentos, agora ele é alcançado pela resposta. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é tudo o que Teófilo precisava. Para ele ser amigo de Deus, para ele ser amado do Senhor. Os perdidos, capítulo 19, versículo 10, os marginalizados pela sociedade, os ricos, os pobres, os doentes, os samaritanos, as mulheres, são as classes de pessoas alcançadas pela dimensão da história de Jesus. Os filósofos, representados aqui pelos gregos, os pensadores, representados aqui pelos teófilos, foram alcançados pela história de Jesus. No Evangelho de Lucas, Jesus vem tanto como rei de Israel, como sendo o filho do homem. Jesus é apresentado como homem perfeito, que veio para resgatar Israel, lembrando da misericórdia de Deus para com Abraão e a sua descendência para sempre. É nesse contexto que o templo, Sião, desempenha um papel significativo em Lucas. O Messias não é apenas apresentado e reconhecido no templo, mas ele é a única narrativa sobre a infância de Jesus nos evangelhos. Situa-o no pátio do templo discutindo com os mestres e entender que para Teófilo é muito importante que o templo seja um lugar de pensar, arrazoar, chegar a conclusões óbvias, porque ele aprendeu isso dos pensamentos que ele tinha sobre Sócrates. Nós precisamos conversar, nós precisamos conversar e conversar até chegar à conclusão da verdade. Jesus é a verdade. E quando se narra Jesus ali, jovem, com 12 aninhos de idade, para o grego o pensamento, para o grego a ciência, a cultura e a sabedoria, era importante chegar o mais rápido possível. É importante olhar para um Deus sábio que consegue conversar com os seus mestres para
a adquirir sabedoria e também passar sabedoria. Teófilo fica encantado com os ensinamentos acerca de Jesus, porque Jesus, mesmo sendo criança, já era um pensador. Hoje em dia, as crianças com 12 anos só pensam em videogame, mas a culpa também é dos pais. Hoje em dia, há pais que são pais dessas crianças de 12 anos que só pensam em videogame. A gente precisa olhar para Lucas e lembrar que nós fomos levantados para amadurecer, para sermos sábios do Senhor, termos uma postura de gente madura no meio da sociedade. Jesus é aqui apresentado no capítulo 2, versículo 41 ao 52, conversando com os mestres no templo. 12 anos de idade, o que Jesus tinha para conversar com os mestres no templo? Jesus tinha muita sabedoria da parte do Pai. Sabedoria que os nossos filhos também podem ter. Sabedoria que nós não podemos negligenciar de apresentar para os nossos filhos. Você já leu a Bíblia para o seu filho hoje? Você já mostrou para o seu filho a realidade sobre Jesus Cristo hoje? Você tem ensinado o seu filho a razoar sobre Jesus? Que Deus nos abençoe, né? Temos uma participação? A Cosma colocou: a nossa alegria não está no que temos, mas no Senhor que nos deu vida eterna. E o missionário Alcino colocou: gosto de Lucas. É ele que dá um destaque maior da salvação dos gentios. Muito Nós missionário. fazemos parte dessa história. É isso aí, missionário. Os gentios, eles precisam arrazoar sobre a verdade de Jesus, né? Quem mais? Gilmar Ei, Gilmar, presbítero Gilmar. Romanos 12, 1 e 2. Mesmo morando nesse mundo, devemos viver como herdeiros de Deus. Amém. Mesmo morando neste mundo, nós não somos deste mundo, estamos aqui para sermos sábios neste mundo, e a sabedoria é acerca da soberania de Cristo, o onipotente, o onisciente e o onipresente, o dono das nações, o dono de todas as coisas, e o Senhor que requer nosso arrependimento, nosso jejum, nossa oração, mas principalmente a nossa vida devocional, nossa consciência daquilo que está escrito, para que não venhamos a negligenciar a nossa adoração e a nossa missão no meio da sociedade. Não nos corrompermos, como Romanos 12, quem falou Romanos 12, Gilmar? Foi? Como o presbítero Gilmar nos falou, o presbítero Gilmar lá de Resende nos falou, de Resende não, lá de Itatiaia. O presbítero Gilmar, da Igreja Presbiteriana de Itatiaia, nos falou, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis as vossas vidas por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é culto. E não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. O desafio é esse, irmãos. Tirar da nossa mente, né, aquilo que não glorifica a Deus e colocar na nossa mente aquilo que glorifica a Deus. É por isso que a gente se arrepende, por isso que a gente pensa, por isso que a gente arrazoa para contemplar de novo, né, a grandeza de Deus nas Escrituras e mudar as nossas vidas, né? Produzir um avivamento de mente, um avivamento prático na nossa história, nos lugares onde a gente está plantado. A gente não foi colocado no mundo para se misturar com o mundo. A gente é sal da terra, a gente é luz do mundo e a gente precisa viver para a glória de Jesus Cristo sempre. Tá bom, queridos? Isso prenuncia o seu retorno ao templo para ensinar, no capítulo 20, depois de tê-lo purificado. Como que a gente faz com o templo? A gente tira as ideias erradas do templo e depois a gente purifica o templo, né? A gente tira as ideias erradas, a gente ensina que às vezes os pensamentos que temos tido estão errados, mas a gente coloca a verdade. Favoravelmente, o derramamento do Espírito Santo, a primeira proclamação do Evangelho, aconteceram dentro do templo, em Atos, capítulo 2 ou 6. Jesus estabelece uma nova visão até mesmo do templo. Aquilo que era simplesmente um ritual para os fariseus transforma-se agora em vida para os cristãos. O templo deixa de ser simplesmente uma estrutura para ser uma essência. Nesse sentido, a profecia de Simeão se cumpre no capítulo 2, versículo 34, pois com suas atitudes de renovação e purificação da religiosidade e do templo, Jesus acaba sendo rejeitado pelos líderes judeus, pelo povo do templo em Jerusalém. Aí a gente trabalha as razões para a narrativa toda do Evangelho de Lucas para Teófilo, no capítulo 1, versículo 1, versículo 4. Vamos ler, irmãos? Vocês estão acompanhando com a Bíblia na casa de vocês? Olha que coisa linda, né? Essa narrativa aqui. Né? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada
dos fatos que entre nós se realizaram, né? Isso é importante, né? A gente ter, presta atenção, uma narração coordenada de Jesus, né? Uma teologia sistematizada acerca da graça divina, né? Uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram o que desde o princípio foram deles testemunhos oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Olha aqui. O que a gente coloca no discipulado, pastor? O que a gente ensina para um amigo da gente, para um irmão da gente que precisa amadurecer? Está aqui. Uma exposição coordenada dos acontecimentos acerca de Jesus. Conta a história de Jesus. Porque é através da história de Jesus que as pessoas vão se converter. O que eu ensino para um grego? O que eu ensino para um gentio? Para alguém perto de mim? Jesus. Uma narração coordenada sobre Jesus, né? Conta para os seus excelentíssimos, para as pessoas que Deus já colocou na sua vida, conta para eles quem é Jesus Cristo, para que eles tenham plena certeza das verdades em que serão instruídos, para que eles tenham certeza acerca de Jesus. Quem vai produzir essa coisa sobrenatural, esse milagre, que é o grande milagre da conversão, é o Espírito Santo. Porque ele quem convence do pecado, ele quem convence da justiça e ele quem convence do juízo. E nosso papel é apenas conhecê-lo e proclamá-lo. Conhecê-lo, admirá-lo, adorá-lo, ser satisfeitos com ele e contar dele. Aí o Espírito Santo faz a obra do milagre, que é converter o coração das pessoas, porque ele já fez um milagre convertendo os nossos corações para produzir alegria no nosso coração. Participação, Mariana, quem é? A Marissa está perguntando: Pastor, na passagem de 3,16, quando João dá testemunho de Jesus, qual é o significado do fogo? Do capítulo 3, versículo 16 em Lucas? Tá bom, a gente já chega aí já. Capítulo 3, versículo 16, né? Daqui a pouquinho a gente chega no capítulo 3, versículo 16. O fogo pode ser um tempo de pandemia, né? Olha o fogo aí. Não quer não? Então vamos lá, vamos jogar fogo no lombo para ver se queima e dói, né? Eu, na verdade, batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui. Com purificação, né? Talvez a gente precise de muita purificação. Talvez não. A gente precisa, desde a nossa vocação, estar consciente de Deus e quando a gente desviar, ele jogar um foguinho na nossa orelha para queimar a orelha, né? Para queimar a consciência, a gente voltar, né? A tomar a água da vida, né? Para apagar o fogo. Isso é interessante, né? As razões para essa narrativa aqui, então, pode filmar aí, Mateus? Né? Lucas faz uma investigação profunda com testemunhas oculares e certamente usou as informações do Evangelho de Marcos, o Evangelho mais antigo. Seu objetivo era para que Teófilo, o amigo de Deus, tivesse certeza do que estava sendo falado sobre Jesus. Tudo o que se fala de Jesus, né, tem fundamento nas Escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Lucas se preocupou em transmitir a informação correta, a verdade sobre o reino de Deus, de forma clara e detalhada. Olha como que a gente precisa ter conhecimento. A gente chega no Evangelho, a gente chega simples no Evangelho, a gente chega sem conhecimento do Evangelho, e é interessante que a gente precisa passar tempo com o Evangelho. Eu não tenho tempo para o Evangelho, então Deus te coloca dentro de casa para você ter mais tempo. Eu estou trabalhando demais, eu estou estudando demais, aí Deus fecha a escola, aí Deus te coloca dentro de casa, e você, agora, qual é a desculpa que você tem? Realmente eu preciso separar o tempo mais precioso para ter conhecimento daquilo que é mais precioso. Jesus é o mais precioso, Jesus é a grande pérola, Jesus é a alegria. Sem Jesus a gente entra no mundo, a gente só faz besteira. E aí o fogo, né, Marissa? Tem que comer, né? Queimar a nossa cabeça, queimar a nossa orelha, né? A gente precisa de graça para voltar, né, para o Senhor e dizer, Senhor, perdão. Jejum, sim, pedindo perdão, porque não estava te levando a sério. Não estava te proclamando, não estava te adorando, não estava tendo tempo para a leitura da palavra, né? Estava vivendo de qualquer jeito. Mariana, participação, quem é, Mariana? Marcos Almeida, em resposta a Marissa, ele colocou:
Nos versos 15, expectativa do Messias. 16, o batismo com fogo aponta para o juízo. Versículo 9 é para limpar a eira também, e é outro símbolo do juízo. Versículo 17. O presbítero Rodrigo, também em resposta a Marissa. O verso 17 ajuda a explicar sobre a purificação, limpeza. E o missionário Alcina colocou: Marissa, o Espírito Santo na Bíblia é definido de várias formas: água, fogo. Mas aqui é purificação, a ideia de limpar e tirar a impureza do meio. O fogo pode ser uma pandemia, de repente, de um coronavírus. Pode ser um fogo. Que traz a purificação mundial, né? Assim, vamos jejuar, vamos levar a sério, ou eu vou ter que matar mais um monte aí? A gente precisa entender que o Senhor é o grande rei, o salvador, mas ele é justo, né? E ele está puxando a orelha dos povos para que os povos se voltem para ele, né? Capítulo 1 até o capítulo 2 anuncia o nascimento de Jesus. Lucas liga a história de Jesus a Israel, os pobres são envolvidos, Simeão profetiza sobre a posição de Jesus, Lucas enfatiza a humanidade de Jesus. A ação milagrosa deste livro é atribuída ao Espírito, fechando a ação aqui da própria Trindade. Capítulo 3 até o capítulo 4 se fala da preparação de Jesus para o ministério. Já tendo sido associado a Jesus no capítulo 1, João Batista entra em cena anunciando a nova libertação, o último profeta. João não é o Messias, mas ele sinaliza para as pessoas a vinda do Messias. E seu batismo com o Espírito Santo preparando e com fogo também, treinando e levando as pessoas à convicção dele. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado, assim como o primeiro homem foi tentado. E assim Jesus está agora preparado para o seu ministério, não caindo como o primeiro homem caiu. Jesus ele vence o pecado já ali na sua tentação. Assim como Adão, não representado por sua esposa Eva, não venceu a tentação no Éden, Jesus é levado ao deserto. E lá no deserto ele é treinado, e ele vence. Não somente uma tentação, mas 3 tentações. 3 tentações que definem, né, o seu ministério, né, e ele vence ali as tentações. Ele já vence logo no começo do seu ministério. O capítulo 4 até o capítulo 9 fala sobre Jesus impactando agora a Galileia. O grande impacto de Jesus agora aos gentios. O grande impacto de Jesus treinando seus discípulos lá no evangelismo dos gentios. O ensino de Jesus era completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas sobre a vida com Deus. Jesus manifesta a chegada do reino, exercendo a sua autoridade sobre as pessoas e demonstrando seu amor para com essas pessoas. Os breves resumos de Lucas mantêm o foco na grandeza de Jesus e na sua concretização do reino de Deus. Capítulo 9 fala sobre a caminhada para Jerusalém. Começa aqui a seção central de Lucas, que só vai concluir no capítulo 19. No capítulo 9, versículo 51, lá no finalzinho do capítulo 9, né, ele caminha para Jerusalém, ele só vai chegar lá no capítulo 19. Esses textos dão início aos ensinamentos de Jesus durante o seu percurso rumo a Jerusalém. Então, a gente vê aqui em toda essa caminhada, no evangelismo aos gentios, né, na Galiléia dos gentios e caminhando para Jerusalém, Jesus treinando o seu povo para ter convicção de que ele ama, de que ele é a verdadeira alegria, de que ele é a verdadeira paz, e trazendo ânimo para o coração dos discípulos, para encher o coração com graça, as atitudes com muita convicção, para que eles entendam no Evangelho que o Evangelho pode produzir a dimensão da mansidão e a dimensão do domínio próprio, né? Para que a gente vença as tentações, para que a gente adore o Senhor e para que a gente proclame o seu nome. Isso é o nosso treinamento. Esse é o treinamento tanto dos judeus como dos gentios. Participação, Mariana? Gabriel e a Bruna colocaram: Gabriel? Como Paulo cita no versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses, o conhecimento de Cristo é maior do que todo outro tipo de conhecimento religioso, pois somente conhecendo o mistério revelado a judeus e gentios através da fé, que vem de Deus, é que conseguiremos exercer o que o mesmo Paulo fala no livro, no versículo 21 do capítulo 1. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
E a Rose Oliver colocou: o Espírito Santo no batismo representa a bênção de Deus e o fogo representa o julgamento. O versículo 9 vem falar sobre esse julgamento, por isso a importância de nos purificar. Capítulo 3 mexeu com fogo, hein? Capítulo 3, o batismo, a preparação do Senhor, né? E também o fogo, né? O fogo é bom, irmãos. Essa ideia do fogo é bom, porque o fogo puxa a orelha, né? O Senhor ama a gente faz, que legal seu amor, bonitinho, né? E a gente continua vivendo de qualquer jeito. Aí ele pega um chicote de fogo e bate. Aí dói. E por doer, a gente volta para ele, a gente pensa nele, né? Irmão, jejum é reconhecimento de que o fogo pegou. O Senhor jogou fogo, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo que se chama pelo nome de Deus está precisando, entrou no fogo, no chicote do fogo, é só ele se humilhar, orar, buscar e se converter. O pessoal só consegue ver a palavra oração nisso tudo, né? Mas aí tem se humilhar novamente, buscar o Senhor, orar e se converter dos maus caminhos, irmãos. A gente vive entrando em caminhos que não glorificam o nome do Senhor, que não bendizem o nome do Senhor. A gente acha, eu sou batizado pelo Espírito Santo, né? Mas o fogo vai te buscar. O fogo busca, né? Que coisa boa, né? E isso não é ruim para nós. Isso é também muito importante. Bem interessante. Ok. Mesmo diante de uma aparente rejeição, a hora do chamado dos gentios ao arrependimento também chegaria, conforme Atos capítulo 8, Atos capítulo 13, né? O papel dos discípulos não era descer fogo do céu, mas continuar anunciando também em outras aldeias, pois o tempo para a frutificação do evangelho no coração dos chamados pertence somente ao Senhor, né? A gente precisa entender que o tempo é do Senhor. A proclamação é nossa, a santificação é nossa, mas o tempo de conversão, ela pertence ao Senhor. Tem um monte de evangélico que tem ainda uns hábitos errados dentro da igreja que um dia vão mudar de hábito, eu creio nisso. A gente tem coisas no coração da gente, por isso o fogo pega fogo na gente, para a gente mudar na presença de Deus, e você sabe disso. Tem coisas no nosso coração, tem muita vaidade contrariando a verdade, tem muito orgulho não estabelecendo o reino de Deus no coração da gente. Tem muito egoísmo. A gente não sabe amar Jesus Cristo ainda como ele deveria ser amado. E a gente precisa ser confrontado com a verdade para que a verdade nos coloque nos nossos lugares. O Senhor Jesus é colocado no lugar dele, o soberano, e isso vai produzir sabedoria para nós nos colocarmos nos nossos lugares, em arrependimento. Tem coisas que nós fazemos e não glorificam o nome do Senhor. Mas o tempo também é do Senhor. Mas a oração pode ser feita por nós. Senhor, eu quero me humilhar diante de Ti. Eu quero orar, Senhor, clamando para que o Senhor não me deixe cair em tentação, mas que o Senhor me livre do mal. Eu quero Te buscar, eu quero ler não somente um capítulo da Tua Bíblia, eu quero ler 2 capítulos, eu quero ler 3 capítulos, eu quero ler 4 capítulos, eu quero ler 5 capítulos. Eu quero passar mais tempo que é dado aos pés do Senhor. E Teófilo é treinado para olhar, olha, tudo que Jesus é. Quem Jesus é eficiente e suficiente para produzir a verdadeira alegria no meu coração. A gente está caçando alegria, irmãos, a alegria está aí. A disposição para aqueles que foram chamados para viver segundo os propósitos do Senhor. Ok? No que diz respeito ao chamado de Jesus, viver para Ele significa deixar de lado os conceitos particulares, né? Pensando que o Evangelho de Lucas está falando com um grego, deixar os seus conceitos de lado, conceitos que dirigem a atitudes que também devem ser deixadas de lado. Significa deixar de lado, então, os próprios conceitos e atitudes que poderiam ter algum valor. A gente vive definindo, planejando, fazendo planejamento de felicidade, de alegria, sem Deus. E a gente não tem coragem de perguntar, Senhor, esta é a Tua vontade? O reino tem que ser mais importante. Cristo tem que ser o mais importante. Por isso Lucas é tão enfático no seu relato ao fornecer informações sobre a grandeza soberana, onipotente, onisciente de Jesus Cristo. Ele não é mais um idealista ou um pensador. Olha aí, para a filosofia. Ele é o rei. A salvação preparada desde o Antigo Testamento estava ali.
em forma de homem. Sendo assim, na caminhada do verdadeiro discípulo não há espaço agora para outras prioridades, não há mais como olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não tem mais a autorização para ficar olhando para trás. A gente tem agora o desafio de andar com Jesus Cristo. Jesus Cristo desafia os seus seguidores. No capítulo 9, no finalzinho ali, versículo 62, Jesus Cristo também vai desafiar os seus discípulos. Mas Jesus replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Você já entendeu quem é Jesus, meu irmão? Então, deixa para trás o que é passado. Você não precisa se envolver mais lá na lama do pecado. Pedro, ele vai orientar a gente, né, que quando a gente deixa de lado a grandeza de Jesus, é como se como se um cachorro tivesse vomitado tudo que não presta, né, e depois voltasse a lamber aquilo que vomitou. Pedro também faz a comparação com uma porca. Você dá um banho numa porca e de repente você solta ela e ela vai lá para o lodo, vai lá para a lama, vai lá se envolver de novo com o lodo e com a lama. O desafio, irmãos, é que o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário seja tão bom que isso redirecione os nossos pensamentos, redirecione as nossas atitudes e nos leve a lutar contra o grande vilão da humanidade. Nosso ego, nossa falta de convicção, nossa ausência de leitura bíblica. Isso é um grande inimigo aqui para as nossas convicções, isso atrapalha demais a nossa vida com Deus. A pregação do cristianismo atual acredita que era bom para a nossa fé antigamente, não é bom para hoje. No entanto, sem a revelação de Deus, o homem ele vive em trevas. E essa é a base em todos os tempos para a transformação. A contextualização dos textos e das mensagens quer oferecer algo novo. Contudo, nos esquecemos que as necessidades básicas do homem ainda são as mesmas e que a única solução para fazer do homem caído uma pessoa plena, alegre, amada, em paz e animada é a aplicação do ensinamento bíblico. Não dá para a gente contextualizar dizendo assim: se eu não tiver consciência da palavra escrita de Deus, eu vou me sentir amado, vou me sentir alegre, vou me sentir em paz e vou me sentir animado. Não vai. No meio dessa situação vai gritar desesperado, vai sair caçando ajuda, autoajuda, um monte de ajuda e não vai ter solução. Porque a solução, irmãos, para a consciência da fé e da graça está somente fundamentada em Jesus Cristo. Jesus Cristo é que pode nos trazer a verdadeira alegria. O conhecimento de Jesus, né? O fato de sabermos da sua chegada, tem que produzir alegria no nosso coração, como produziu alegria para Isabel, para Zacarias, para Simão, para Maria, para aquela senhora que estava ali aguardando o dia de Jesus chegar. Participação, Maria? Gilmar colocou que esse fogo nos faça buscar a cada vez mais a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E é para isso o sacode. A Vivi colocou: a mulher de Ló, ao invés de olhar só para Jesus, não resistiu e olhou para trás. E a Vanderleia colocou: sabemos da importância de Jesus em nossas vidas, mas infelizmente sempre nos colocamos em primeiro plano, tomando o lugar daquele que deu sua vida por nós. Querendo tomar o lugar daquele que deu sua vida por nós, né? Então como é que uma pessoa dessa vai ser alegre? Portanto, meus irmãos, a gente precisa de doutrina. Precisamos de doutrina. É de doutrina que precisamos. E a gente olha Lucas orientando o seu amigo Teófilo na doutrina cristã. Os ensinamentos de Jesus nos relatos de Lucas se fazem presentes e são totalmente únicos. Quer seja no anúncio das boas novas, quer seja no crescimento e nascimento da igreja. O Evangelho de Lucas, portanto, tem esse caráter doutrinário. Suas palavras iniciais podem ser assim explicadas. Vamos parafrasear, né? Teófilo, eu estou escrevendo este livro para que você aprenda a verdade, viva na verdade, tendo certeza plena da verdade, de todos os fatos sobre a obra de Cristo. Não se engane, Teófilo, não existe outro modo de viver a vida cristã com alegria, senão conhecendo de maneira plena quem é Jesus Cristo. Entendeu, irmãos? Por que esse livro foi escrito? Foi escrito para que Teófilo tivesse convicção e para que essa convicção de Jesus trouxesse para ele a verdadeira alegria. O que Deus quer que passemos quando somos batizados com o Espírito Santo?
Alegria. E o batismo com o Espírito Santo é o Senhor abrindo o nosso coração para a gente crer em Jesus. O que o Senhor quer quando o fogo vem? Alegria, porque Ele não desistiu de nós. Em Lucas capítulo 15, quando aquele filho foge, o fogo vai atrás dele. E ele tem a convicção de que a verdadeira alegria está somente na casa do Pai, com o Pai da casa. E ele volta. E ele se arrepende. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha porque está vaidoso e orgulhoso, se o meu povo ora, se o meu povo lê, me busca, e se o meu povo se converte em seus caminhos, seus maus caminhos, então eu ouço dos céus, eu perdoo os seus pecados e agora eu vou sarar as suas estruturas emocionais, as suas estruturas espirituais, e com isso vou sarar a sua terra, e com isso vou sarar esse grupo de amizade, esse grupo de pessoas que o Senhor deu para a gente influenciar, sendo sal da terra, sendo luz do mundo, sendo bom perfume de Jesus Cristo. Não tem outro modo de viver a vida cristã senão com o conhecimento de Jesus Cristo, meu irmão. Nós vamos orar agora, vamos clamar que Jesus Cristo nos assista com conhecimento, com graça, e que Ele mantenha a nossa fé conscientizada naquilo que foi feito na cruz do Calvário. Que o nosso amor seja Jesus morrendo por nós e ressuscitando por nós e reinando o universo. Que a nossa alegria seja Jesus vivendo, morrendo, ressuscitando e governando de maneira absoluta. Somente Jesus é o Rei das nações. O que Jesus requer no nosso jejum hoje é a conscientização de arrependimento. O fogo teve que curtir a nossa cabeça, o chicote da graça está pegando pesado com os eleitos, mas para que os eleitos hoje se arrependam e tenham consciência de que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos orar? Senhor, usa esse tempo devocional, Pai. Usa esse momento, Pai, avaliando, analisando o Evangelho de Lucas, ó Deus, para que os nossos corações entendam, Deus, a Tua grandeza e, compreendendo a Tua grandeza, os nossos corações se dobrem novamente diante de Ti, Senhor. Quebra o nosso eu, Senhor, tira as nossas vaidades, quebra o nosso orgulho, tira o nosso egoísmo, a necessidade que temos, ó Pai, de sermos os deuses da história e que, de novo, Senhor, mais uma vez e de maneira definitiva, possamos compreender a Tua soberania, nos dobrarmos com sabedoria diante do Senhor, para que possamos, como adoradores, ó Pai, satisfeitos com o Teu sacrifício, Pai, Te adorar, Te glorificar, Te bendizer, abrir mão do nosso próprio eu e proclamar as Tuas virtudes para as pessoas que o Senhor já colocou nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até mais.